Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho aqui hoje, mas antes eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo lá em Gênesis 12 e depois no Salmo 73, versículo 28. Eu vou ler só capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E Salmos 73. E o versículo 28, que diz: mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. E eu estava conversando com a Stephanie semana passada, e aí eu estava contando para ela algumas coisas que aconteceram. Ela falou: Nath, você vai dar um testemunho. Então aqui estou eu. E durante a semana eu fiquei pensando sobre tudo que o Senhor já tem feito na minha vida e o quanto eu tenho provado a cada dia a bondade e a misericórdia do Senhor. E aí eu lembrei da história de Abraão, que o Senhor deu um chamado para ele, ele teve que sair de perto da família dele, ele foi para um lugar que ele não sabia, mas ele confiou em Deus. Ele teve fé para saber que o Senhor sabia o que era melhor para a vida dele. E desde que eu me mudei para Poços, no final do ano agora vai fazer 5 anos. Quando eu vim para cá, eu não imaginava, quem é próximo de mim, às vezes eu brinco, a Natália de 5 anos atrás não sonharia em tudo que eu estou vivendo hoje. Porque o Senhor é bom. E quando eu vim para cá, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, a gente sabe como é adolescente barra jovem, né, irmãos? A gente já sai achando que a gente sabe tudo que é melhor para a nossa vida, o curso que a gente vai fazer, porque a gente vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou trabalhar com isso. E aí, às vezes, o Senhor olha para a gente e fala, não. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: nunca desista dos seus sonhos até Cristo dizer, renuncie-os. E muitas vezes, para nós é muito difícil a gente abrir mão daquilo que a gente quer, daquilo que hoje a gente olha e fala, não, isso é o melhor para a minha vida. É isso que eu quero fazer. Só que às vezes não é o melhor de Deus para a sua vida. E quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, a gente percebe que as coisas elas mudam e coisas que você nunca pensou acontecem. Então, quem me conhece sabe que eu comecei fazendo uma outra graduação e o Senhor começou a falar comigo. Eu fiquei 1 ano enrolando, até que Jesus me deu um ultimato. E aí eu troquei e fui para o lugar que o Senhor estava me chamando. E aí, desde então, o Senhor veio fazendo maravilhas. No começo do ano, eu contei sobre a bolsa de estudos que o Senhor me concedeu. Só que ainda tinha um desejo do meu coração, que era de fazer estágio na minha área. Só que como os meus pais não moram aqui e eu preciso me sustentar, acho que os irmãos sabem que bolsa e estágio, às vezes não chega nem a ser o valor é menos que metade de um salário mínimo. E eu olhava assim, eu falava, Senhor, na minha visão, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer estágio. E eu já estava conformada com isso. Eu falei, vou trabalhar normal, CLT, a faculdade toda, porque eu preciso me sustentar. Não tem possibilidade hoje no cenário de Poços de Caldas, porque na minha área tem muita vaga. Se você for atrás de estágio, você consegue, mas tudo com bolsas que, assim, são incompatíveis se você mora sem os pais. E aí, no meio do ano agora, começo de junho, o Tribunal de Justiça abriu um edital para um concurso de estágio, e aí o pessoal da minha sala falou, nossa, Nath, por que você não tenta? E eu fui olhar o edital por olhar, porque eu falei, vai ser mais um estágio que, por mais que eu queira, não vai dar certo. E aí, para minha surpresa, quando eu li o edital, a bolsa estágio do TJ, ela era compatível com o salário que eu recebia sendo CLT. E aí eu olhei aquilo e falei, bom, me deu um pouquinho de esperança. E aí eu comecei a orar, entreguei para Jesus, só que eu falei, pai, eu preciso de muitos milagres para isso daqui dar certo. Porque a prova ia ser na mesma semana das provas finais da faculdade. Eu trabalhava de sábado a sábado, eu já tinha um monte de coisa para estudar, e eu falei, como que eu vou estudar para mais esse concurso? E ainda tinha matérias de períodos mais avançados que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu ia ter que dar um jeito de ver videoaula e aprender sozinha. E aí eu fui orando, pedindo para o Senhor, e um dia na faculdade, né, conversando com o pessoal que já faz estágio na área, eles falaram, olha, Nath, só que abriu vaga para o fórum e para o Sejusc, que é de conciliação. Eles falaram, olha, para passar no fórum, infelizmente, tem que ser os melhores, tem que ser as primeiras vagas, porque senão você não consegue uma vaga lá dentro. Aí eu falei, pronto, Jesus, o primeiro milagre é passar.
O segundo é eu conseguir uma boa posição para eu conseguir uma vaga no fórum. E o terceiro era que eu tinha o desejo já há muito tempo de estagiar em uma vara específica do fórum. E aí eu comecei a orar, entreguei para Jesus, fui fazer a prova, irmãos, e 4 dias depois saiu o resultado. Para honra e glória de Deus, todos os milagres deu certo. Quando eu vi o resultado, eu não acreditei, eu estava junto com a minha avó, eu nem lembrava que ia sair, a minha avó ficou, filha, eu tô orando, vê se não saiu o resultado. E aí, de tanto a minha avó ficar no meu ouvido, eu falei, tá bom, vó, deixa eu abrir junto aqui com a senhora. E eu fiquei muito feliz, eles ficaram felizes, e aí eu fiquei, não, vamos esperar agora, porque tem que esperar chamar. Irmãos, em 15 dias eles me chamaram. Tudo foi muito rápido. E aí, quando eles me chamaram, eles falaram assim, olha, não está previsto no edital, mas aqui o juiz pede e a gente obedece, né? Eles querem fazer uma pré-entrevista com quem passou. E aí me chamaram para ir. Irmãos, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a vaga era exatamente para a vara que eu queria estagiar. Eu cheguei lá, olhei, passei por essa fase, e aí ele tinha falado, olha, eu vou conversar com 2 pessoas. Eu vou conversar com você, tem um outro candidato que também foi aprovado, que vai vir, e aí depois a gente te dá uma resposta. Fui, fiz essa entrevista, na hora que eu saí, ele já foi junto comigo na administração e falou, não, pode fazer o ofício, porque eu vou ficar com ela. Então, assim, Jesus, ele é muito bom, e às vezes ele pede que a gente abra mão dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer. E não é fácil. Inclusive, hoje, na aula da EBD dos jovens, a gente estava falando sobre o negar a si mesmo. E a Stephanie até falou, tem coisa mais difícil que isso? Negar a si mesmo? Abrir mão daquilo que você quer, dos seus sonhos? Só que hoje eu estou aqui testemunhando de que quando a gente abre mão dos nossos sonhos e a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente vai declarar todas as obras que Ele faz na nossa vida. E é sempre infinitamente melhor, é infinitamente maior de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, fiquem com essa palavra e que vocês possam confiar que se um dia o Senhor pedir para vocês renunciarem a algo ou abrir mão de algo que vocês querem muito, que vocês amam muito, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que venha aprovações, vocês podem ter certeza que vocês vão viver os milagres de Deus, vocês vão viver coisas que vocês nunca imaginaram e vocês vão ter a verdadeira alegria, a genuína alegria de você olhar e falar, olha, Senhor, tá difícil, não tá fácil não. Está tendo provação, está tendo dificuldade, mas eu sei que eu estou no lugar que o Senhor me chamou para estar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A honra e a glória é para o Senhor. Amém. Enquanto a mocidade se prepara, louvar a Deus com 2 hinos, a Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus. Não é? E as demais coisas, Ele não erra. Círculo de oração tem um hino que a letra dele é: o impossível para o meu Deus é nada. Aleluia. Tem noção? O impossível para o teu Deus é nada. Você é filho do rei. Aleluia. Você é filho do que determina a última palavra. Leva isso para o seu coração. Esse testemunho é muito forte e serve para a sua vida também.